Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre língua, cultura e sociedade. Nossos convidados são a doutora em Linguística e professora da UFG, Joana Plaza Pinto, e o doutor em Semiótica e Linguística Geral e professor da UFG, Sebastião Elias Milani. O curso de Educação Intercultural de Formação Superior Indígena da UFG tem o objetivo de formar professores para atuar nas comunidades indígenas, ensinando aos índios a língua portuguesa e outros conhecimentos. Vamos conferir a reportagem. O curso de formação de professores indígenas da UFG teve início em 2007. Atualmente está sendo formada a 5ª turma de professores na universidade. Esse curso hoje atende uma demanda de 19 povos indígenas de diferentes regiões do Brasil, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Pará. E a importância desse curso para a universidade é muito grande. Por um lado, a universidade ganha porque amplia o seu campo de pesquisa, fortalece as suas línguas de pesquisa. E as comunidades indígenas ganham porque tem a possibilidade dos seus professores indígenas formarem nessa universidade. Então, é um processo intercultural muito interessante de troca de saberes. O curso visa formar professores indígenas para atuar nas comunidades, repassando aos índios conhecimentos de diversas áreas e ensinando a língua portuguesa, uma necessidade nos dias de hoje. Os indígenas vão convivendo cada vez mais com a nossa sociedade e novas demandas vão surgindo. Uma dessa é o processo de letramento, né? O processo de preparar os seus jovens para viver bem na sua sociedade e também na nossa sociedade, ou seja, na sociedade não indígena. O curso de Educação Intercultural tem duração de 5 anos. Para entrar, existe um processo seletivo. Mais de 150 professores já se formaram pela UFG e o aprendizado conquistado na universidade seguiu adiante. Normalmente, quando eles avaliam, eles falam: o que eu aprendi aqui, eu vou levar para a minha comunidade. Mas, como eu disse, os dois, tanto as comunidades como a universidade, ganham bastante nessa relação. Tanto no campo da linguística, como diferentes outros campos de pesquisa, como da biologia, como da física, como da antropologia, da história, da medicina. Todos ganham com essa interação de produção de conhecimento. É muito interessante. Professora Joana, Goiás, o Brasil, possui diversos grupos indígenas, né? Assim, o país ele é muito extenso, abriga diversas culturas, sotaques, modos de falar. Essas diferenças linguísticas, elas enfraquecem ou elas enriquecem a nossa língua portuguesa? A minha posição é que elas enriquecem, Divino, porque, de fato, a língua, como é que ela sobrevive, digamos assim? Ela precisa ser usada. E quanto mais ela é usada e de formas mais criativas, para propósitos diversos, em interação com outras línguas, mais ela tem chance, vamos dizer assim, de se atualizar. A gente pode pensar desta forma. Então, por exemplo, para usar o exemplo da reportagem, quando uma população indígena mantém a sua língua nativa, na sua língua chamada materna, mas também aprende o português, ele vai inovando o português também, com empréstimos daquela língua, e o português vai se ampliando, e quanto mais as pessoas usarem o português, seja pessoas que estão aprendendo e são indígenas, ou estrangeiros que estão aprendendo, ou usam de formas diferentes no Brasil todo, como o professor Sebastião falou, né, em Goiás, por exemplo, mas ela se enriquece, mas ela se torna forte e criativa, e mais ela dá oportunidade para que os falares façam sentido na vida das pessoas, ou seja, que todos os falares disponíveis façam aquilo funcionar, né? Façam a língua funcionar. Professor Sebastião, a cultura de um grupo, ela pode ser apreendida através da língua desse grupo, do modo de falar desse grupo? A língua, ela é o armazém cultural de um povo, né? Não se pode aprender nada, nenhum falante pode aprender nada se não for através
da língua, né? É a primeira fonte de informação de qualquer ser humano, e todas as vezes que a gente se propõe a estudar alguma coisa, a aprender alguma coisa, seja o que for, seja do dia a dia, seja ciência, seja arte, sempre vai ser através da língua, porque se não tiver descrito, determinado, construído na língua, não é possível de ser transmitido, né? Então, a professora Socorro até menciona que quando a universidade interage com os índios, ela recupera todo um processo cultural que está armazenado nessa língua, e aprendendo a língua, ela se pode também aprender a cultura, a filosofia, o modo de vida. Então, na verdade, quando a gente estuda uma língua, a principal aquisição, na verdade, que se adquire é um modo de pensar deste povo. A língua, ela reflete isso, ela se constrói do modo como esse povo pensa. É por isso que a gente tem uma infinidade de diversidades de formas de língua, porque é justamente na manifestação do pensamento, e o pensamento sempre manifesta significados, e esses significados, em última instância, é a própria cultura. Sempre que se manifesta na superfície da língua, no modo como os falantes produzem essa língua. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o único modo de se adquirir a cultura de um povo é adquirindo, ou registrando, ou aprendendo, ou pelo menos estudando, né, a língua deste povo. É o modo mais direto, né? É lógico que a gente pode ter outros registros, né? Atualmente a gente tem tecnologia para ter outros registros, mas sem a língua não é possível adquirir nada em termos de cultura. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco você vai conhecer o Laboratório da Língua de Goiás, o Labolingo. Até já! Tanto o mestrado como o doutorado são duas modalidades de pós-graduação, que nós convencionamos chamar de pós-graduação estrito sensu. O mestrado e o doutorado exigem o curso, no caso do mestrado, o curso de graduação, e no caso do doutorado, na maioria das vezes, a obtenção já do mestrado. A principal diferença é que no mestrado, além de cursar as disciplinas, o aluno escreve um trabalho monográfico denominado dissertação, que tem que ser criativo, tem que ser algo novo. Entretanto, ele pode ser um trabalho de um impacto científico menor. Quando ele vai para o doutorado, que é um grau acadêmico superior ao mestrado, ele também vai cursar disciplinas, mas ele vai realizar um outro tipo de trabalho monográfico, que é uma tese de doutorado, que vai exigir dele mais maturidade científica e uma parcela maior de inovação. Ou seja, não justifica fazer mestrado e fazer doutorado para responder perguntas que já foram respondidas.